Um sistema de computadores mais rápido e mais barato do que os supercomputadores está sendo desenvolvido no Centro de Pesquisas da Universidade de Illinois, no Nordeste dos Estados Unidos. O sistema, batizado de Cedro, usa o processamento distribuído paralelo e faz parte das pesquisas sobre os computadores de redes neurais que imitam o comportamento dos neurônios no cérebro humano. O projeto Cedro deverá ter 32 processadores ligados em paralelo até julho de 1989, mas prevê a inclusão de até 256 processadores. O sistema em paralelo é mais lento que o processamento sequencial, que retira as informações da memória da máquina uma depois da outra. Mas o sistema paralelo consegue compensar essa deficiência operando vários bits simultaneamente. O bit é a menor unidade de informação usada no sistema digital e define a capacidade de armazenamento das informações na memória do computador. Operando paralelamente, é possível solicitar várias informações diferentes ao mesmo tempo. A informática dá, assim, um novo passo em busca de um processamento que simule o cérebro humano. É o homem procurando entender o funcionamento do próprio cérebro para processar mais rápido as informações que ele mesmo cria. Você sabe o que é órbita geoestacionária? Aqui temos a Terra, o nosso planeta. Aqui temos a linha do Equador. Órbita geoestacionária é a que acompanha a linha do Equador a uma distância de 35.800 quilômetros. Um satélite colocado aqui na órbita geoestacionária parece estacionado, parado, fixo num determinado ponto. Por quê? Porque o satélite geoestacionário acompanha o giro da Terra com a mesma velocidade de rotação da Terra. Por isso, ele parece parado. Qual é a utilidade deste satélite? E qual a utilidade desse satélite geoestacionário? O satélite geoestacionário serve para telecomunicações, para transmissão de televisão. O Brasil hoje tem 2 satélites geoestacionários, o BrasilSat-1 e o BrasilSat-2. Mas nesta órbita geoestacionária cabe um número limitado de satélites, exatamente 492. Até agora, essas vagas aqui na órbita geoestacionária eram ocupadas pelo princípio normal em qualquer estacionamento. Quem chega primeiro fica com a vaga. Aliás, o continente americano e a África foram ocupados assim. Quem chegou primeiro ficou de dono. Agora, porém, aqui no espaço, esse princípio colonialista não vale mais. 165 países reunidos em Genebra este mês, na União Internacional de Telecomunicações, firmaram um acordo distribuindo equitativamente as vagas para satélites geoestacionários. Até os países que hoje não conseguem colocar um satélite em órbita terão acesso a esta órbita. O Brasil, por exemplo, já tem assegurada mais uma vaga pelo novo acordo. E esta vaga ele deverá ocupar nos próximos 20 anos. A órbita geoestacionária, portanto, acaba de ser dividida democraticamente. Os países pobres e subdesenvolvidos garantiram seu lugar no desenvolvimento das telecomunicações via satélite. Mas eles ainda vão ter que trabalhar muito para aproveitar devidamente o lugar conquistado aqui no espaço. O Centro Brasileiro Argentino de Biotecnologia está convocando instituições e pesquisadores para apresentarem cursos de curta duração destinados à formação de recursos humanos em biotecnologia. As áreas são engenharia bioquímica, engenharia genética e biologia celular. As propostas para os cursos podem ser enviadas até o dia 15.
Outras informações pelo telefone 061 273 1028. Repetindo, 061 273 1028. O Departamento de Ciência dos Alimentos da Universidade Federal de Pelotas oferece vagas para professores assistentes. Os interessados podem ligar para 0532 212033. Repetindo, 0532 212033. Agora a dica é para químicos. A PUC do Rio de Janeiro oferece curso de mestrado nas áreas de Química Analítica e Inorgânica. Informações no Departamento de Química ou pelo telefone 021 529 9366. Repetindo, 021 529 9366. Estão abertas as inscrições para o Prêmio IOSP de Tecnologia. O tema central é o aperfeiçoamento tecnológico de motores de combustão interna. São aceitos trabalhos em 3 categorias: teses teóricas, projetos com comprovação experimental ou projetos sem experimentos. O primeiro prêmio é de 2.500 OTNs. Outras informações pelo telefone 011 815 6644. Repetindo, 011 815 6644. A corrida pelo ouro acompanha o homem há muitos e muitos séculos. Agora mesmo, nas Olimpíadas, nada mais gratificante e glorioso do que receber uma medalha de ouro. Valorizado no mundo inteiro, o ouro é também objeto de penhor, como na Caixa Econômica Federal, que recebe um volume muito intenso de penhores por ano. Afinal, o que é o ouro e por que ele é tão valorizado? O ouro é um elemento químico metálico, mole e muito denso. É o mais maleável e dúctil dos metais e pode ser encontrado livre na natureza sob forma de pepitas, associados geralmente à prata e ao paládio. A pureza do ouro é medida em quilates. Um metal completamente puro apresenta 24 quilates, mas suas ligas variam entre 12, 14, 16, 18, 20 e 22, de acordo com a percentagem do ouro. Uma liga de 18 quilates, por exemplo, tem 18 partes de ouro e 6 partes de cobre. Suas qualidades físicas e sua raridade justificam seu valor universal. E as pessoas que estão com dificuldades financeiras não vacilam em engordar o salário no final do mês penhorando suas joias. Por trás de uma penhora existe uma técnica toda especial. Nós estamos aqui na Caixa Econômica com a avaliadora que vai analisar o grau de pureza do ouro. Rosângela, você, para avaliar, você usa esses reagentes, né? É, exato. Nós usamos 2 ácidos, tá? A água forte e a água régia. O que é água forte? A água forte é formada pela composição dos ácidos nítrico, clorídrico e água destilada. Já a água régia é formada pelo ácido clorídrico e pelo ácido nítrico, tá? A água régia usamos apenas para identificar as ligas brancas. Platina, ouro branco, prata paládio, prata ou um metal não nobre qualquer, que seja de liga branca. A água forte vai me dar apenas o teor do ouro, liga amarela. Se ouro 18, se 16, se ouro 14, ou seja, se é ouro ou se é ouro baixo, tá? Então vejamos, temos aqui tais peças onde nós primeiro vamos riscar na pedra de toque para poder identificar tal metal, até mesmo se é cobre, se é um metal não nobre. Então, primeiro, a água forte para a liga amarela. Você pode notar que aqui sumiu totalmente o risco que foi dado. O que isso quer dizer? Então, isso quer dizer que temos menos de 75% de ouro em tal liga. Para nós, é ouro baixo. Dependendo da rapidez com que o risco some na pedra, como tal ácido, nós podemos identificar se ele é ouro 16, 14 ou 12, porque a Caixa Econômica só concede empréstimo até ouro 12 quilates. Esse aí, então, você viu que ele é quanto? Ele, pela rapidez do risco, deu para notar que ele é 14, ok? Agora vamos aqui a outra reação.
ficou bem amarelinho. Olha, esse aqui o risco ficou totalmente na pedra. Então, aqui temos ouro 18. Então, para nós, na descrição em contrato, nós dizemos que é ouro. É diferente desse aqui que é ouro baixo. Os demais toques, a mesma reação, ou seja, temos 3 peças de ouro 18, temos uma peça de ouro baixo. Bem, agora nós vamos testar as ligas brancas. Nós vamos identificar se aqui temos ouro branco, platina, prata paládio, prata, apenas níquel, metal não nobre, né? O risco, voltando a dizer, tem que ser bem forte para que possamos identificar o metal com muita segurança, né? Então vamos aqui no primeiro toque. Deste anel, precipitou a prata. É a precipitação branco azulado. Então aqui nós temos prata. Neste anel, ouro com prata. Já esse anel aqui, com água forte, permaneceu o risco inalterável. Com a água régia, o risco permanece. Ou seja, este anel é platina, é de platina. Esse risco não ficou bem definido, então nós repetimos. Com água forte, já está precipitando a prata e agora o paládio, tá? Como é que se reconhece que é paládio? Olha só, é um toque amarelado, exato. Então aqui nós temos paládio, ou seja, essa liga é prata paládio. Então agora sim, ficou bem definido. Você pode notar que se você não riscar bem na pedra de toque, você não vai conseguir identificar o metal. O diamante também tem muito valor e é reconhecido na hora da avaliação. É o mineral mais duro da natureza, muito difícil de ser riscado, mas ao mesmo tempo é frágil, se parte com facilidade e deve ser cortado no sentido especial, senão ele pode estraçalhar. O que mais chama atenção no diamante é o brilho, porque dependendo do tipo de lapidação, a pedra reflete mais luz. Para isso, o corte deve obedecer ângulos ideais, baseados em princípios ópticos. Cada lado cortado chama-se faceta, e a parte de cima da pedra é a coroa, enquanto que a parte de baixo é chamada de pavilhão. Além do brilho, o diamante é classificado pelo tamanho, pela cor e pureza. Os avaliadores usam esta lupa que aumenta 10 vezes a pedra e a escala de diamantes é usada para medir o tamanho. Agora você também faz uma avaliação com os diamantes, né? Como é que é essa avaliação? Tem alguns parâmetros para você avaliar? Exato. O primeiro passo é identificar se a pedra branca que eu estou recebendo, ou pode ser até uma pedra amarelada, se ela é diamante ou não. Essa identificação se dá através da lupa de 10 vezes, que é o padrão internacional para se identificar o diamante. E se é diamante ou não, nós temos inúmeros fatores para confirmar isso. Um deles, o mais assim, que chama mais atenção, é a brilhância, tá? A luz bate e volta lá, reflete. Se reflete, você já com confiança pode dizer que se trata de um diamante, tá? Agora, dependendo da lapidação, nós vamos também saber se... Vamos ver que passa também um pouco de luz, dependendo da lapidação. Mas temos também as facetas, a dureza propriamente, que o diamante é a dureza máxima, né? Então você, no último caso, poderá usar até o estilete. Pouco é usado, porque temos realmente meios de identificar apenas com a lupa se é diamante ou não. O que é a formação de pessoal? Você tem um curso? O que você aprende para poder avaliar as joias? Quanto tempo sim, existe, sim, existe.
Inclusive, existe um concurso interno para você se habilitar ao tal curso de avaliador, tá? É um curso de 3 meses. Temos também 1 mês de aula prática. Temos também um estágio na banca, supervisionado por um instrutor, um avaliador mais antigo. Um dos temas mais discutidos hoje em dia é a inflação. Bate no bolso e, evidentemente, todo mundo se preocupa com isso. O Cláudio Visconti é o professor da UF que fez uma tese de mestrado sobre hiperinflação, uma coisa que existiu na Alemanha e um caso específico que ele estudou. Uma tese, inclusive, junto com o pessoal do Plano Cruzado na época, né? Começou com o Chico Lopes, com esse pessoal te orientando. Mas antes de entrar nesse momento, o que é uma hiperinflação? O pessoal começar a entrar no quadro. Bom, a hiperinflação a gente poderia resumir de uma forma talvez mais simples possível como sendo a rejeição de uma moeda por parte do público em geral, né? Quer dizer, as pessoas sistematicamente rejeitam a posse de uma moeda por saberem que ela perde valor continuamente. Então, se você mantém uma determinada quantidade de cruzados em casa, você sabe que daqui a um mês você não compra mais do que você compraria hoje. Então, a ideia é você tentar se livrar o mais rápido possível dessa moeda. Então, isso acaba gerando um movimento de uma demanda crescente pelos produtos que existem, o que acaba formando um círculo vicioso e aumentando a inflação. No caso alemão, chegava a ser uma coisa quase que cômica e absurda, ou tragicômica, né? Isso. Porque era uma inflação de dia, né? Por dia. Isso. A inflação chegou à faixa de 20% por dia útil no final, na época que explodiu, né? E no mês de outubro de 1923 chegou a quase 30.000%. Mas que lição pode se aprender das razões? Quer dizer, não acreditar no dinheiro seria a possibilidade de uma outra moeda paralela. Isso. Fala-se muito em a gente poder, digamos, como se usasse o dólar ou outra moeda. O caso alemão havia uma outra moeda. No nosso não há, propriamente dito. Por que se fala em hiperinflação brasileira? No caso alemão e nos demais casos históricos, a característica principal do ponto em que a gente pode dizer que explodiu a inflação é exatamente a dolarização, ou seja, as pessoas passam a demandar moedas estrangeiras, geralmente o dólar, porque é a moeda forte internacional, etc. E a partir dessa busca da moeda, elas praticamente se indexam à taxa de câmbio, já que normalmente os países não têm dólares suficientes em circulação para as pessoas transacionarem no dia a dia, né? Então, ao invés, por exemplo, de você corrigir salários pelo índice de preço ao consumidor, você corrige pela variação da taxa de câmbio. Então, a economia se dolariza nesse sentido, é a palavra usada pelos economistas. No nosso caso, usa-se muito OTNizar. Isso, no nosso caso, o que talvez até hoje tenha impedido que nós entremos efetivamente na hiperinflação seja exatamente a existência de um sistema de indexação que é razoavelmente bom. Não é perfeito, a gente sabe que tem atrasos, né? A gente pode pegar o próprio caso da OTN. Se esse mês, agora de outubro, nós tivermos 27%, 28% de inflação, o mês passado nós tivemos 24,01, 24. Então, se nós estamos corrigindo preços esse mês em OTN, significa que nós temos um atraso linear de 4 pontos percentuais. Mas já existe até a tal da OTN fiscal que varia dia a dia. Isso. A OTN fiscal é uma tentativa de você não permitir um atraso tão grande na indexação. Sim, mas aí é que a coisa pega um pouco. Quer dizer, quais são as causas, na verdade, dessa inflação tão grande? Quer dizer, não é tanto aquela questão do governo girar a máquina do dinheiro, né? Os motivos, na verdade, são outros. Como é que dá para explicar? Claro, quer dizer, a questão do déficit, nós temos, por exemplo, países que têm déficits internos. O próprio Estados Unidos tem um déficit público maior que a nossa dívida externa, quase. Maior. Os países da Comunidade Econômica Europeia têm déficits altos, quase na faixa entre 5% e 10% do PIB. Nós estamos aí tentando um déficit operacional, né, sem correção monetária, na faixa de 4%, talvez um pouco menos, e não possuem processos de inflação como o nosso. É claro que, para a gente zerar a inflação, aí você precisa promover políticas fiscais e monetárias condizentes com uma inflação baixa. Mas o fato simplesmente de você zerar a déficit não significa que você zere a inflação. Se a gente pega o caso desses países, a gente observa que eles possuem taxas de inflação baixas, até 10% ao ano, e
praticamente as pessoas não se importam, vamos dizer, com essa taxa de inflação. O que acontece basicamente é que, então, à medida que a inflação sobe muito, as pessoas passam a ter um comportamento defensivo frente à inflação, que até então não possuíam. E a gente tem o caso concreto. Para nós, o cruzado praticamente só serve como meio de pagamento. Ele não serve como unidade de conta porque nos contratos, normalmente comerciais, tudo em OTN. Não serve como reserva de valor, já foi a primeira função que ele perdeu, na verdade, porque você sabe que se você guardar cruzados em casa, você não compra mais nada. Vai comprar muito pouco daí para frente. Então, o que a gente faz tipicamente? Aplica no over, agora põe numa conta remunerada, põe na caderneta de poupança, que significa, no fundo, como se você estivesse comprando a OTN, ou seja, comprando a moeda que está indexada. Se você vê falar em países que, apesar do déficit público, não tem a inflação. Como é que você pode caracterizar essa diferença? Ou seja, o Brasil tem uma inflação, claro, com outros elementos, né, já dessa questão da confiança e tal, mas o que diferença, né, vai diferenciar entre ter e não ter? A diferença básica, eu estava dizendo, é isso. Quando a inflação se torna alta, o comportamento defensivo se torna evidente. Então, as pessoas demandam contratos indexados a alguma coisa, por exemplo, né? Então você não se contenta mais somente em ter um dissídio uma vez por ano na época da negociação do seu salário. Você quer repor toda a perda que existiu durante aquele ano. E aí você começa a dar o caráter inercial da inflação, que você transportar a inflação de um período para o período seguinte. Existe solução econômica para esse tipo de questão que nós temos hoje no país? Bom, a solução é uma coisa difícil, né? Porque, ainda mais no tipo de sociedade que nós vivemos hoje em dia, que já é uma sociedade mais aberta, etc., numa economia grande, tá certo? É bem diferente de países pequenos na Europa, a gente tem um parque industrial grande, tem uma população muito grande, etc. Mais do que nunca, acho que é necessário um certo tipo de entendimento. E eu acho que a tentativa desses planos econômicos era exatamente de tentar chegar como se fosse ao final da hiperinflação, como elas acabaram historicamente, sem passar por elas. Porque a hiperinflação pode parecer que é simplesmente uma inflação muito grande, mas no fundo ela traz uma desagregação social e política e econômica mesmo muito forte, né? Basta ver o exemplo histórico que praticamente todos os países que atravessaram esse processo terminaram com ditaduras de esquerda ou de direita, porque você traz um empobrecimento violento da classe média. Todos aqueles que recebem rendas relativamente fixas perdem completamente o poder de subsistência. No caso alemão que você estudou, deu em Hitler. Deu em Hitler, né? Exatamente. O Estado deixa de ter completamente condições de se financiar, quer dizer, a dívida pública deixa de crescer porque o Estado não consegue mais se financiar via emissão da moeda, né? E, finalmente, a própria atividade econômica entra em total caos, total desordem. O comércio, a indústria, etc., perdem completamente a capacidade de produzir, de repor estoques e de vender, tá certo? Então, aqueles que eventualmente acham que poderiam até lucrar com a hiperinflação, na verdade, não têm conhecimento de causa, ou seja, imaginam que podem, vamos dizer, correr antes que exploda, mas é uma bomba a relógio que você não sabe quando ela explode. E arrebenta para todo mundo. O fato de não ter dado certo o plano cruzado, não ter dado certo o plano Bresser, causou, né, uma descrença muito grande na população em geral quanto à solução para o nosso problema. No nosso caso, fala-se muito na questão do pacto. Isso. Quer dizer, o pacto induz uma nova confiança até no próprio plano, essa confiança na moeda. Você mesmo explicou, se as pessoas forem agindo loucamente, só alimenta a inflação. Isso. Se conseguir zerar, digamos assim, um ponto de entendimento, o que pode ameaçar outra vez o plano? Uma ganância como aquela, talvez, do pessoal do boi, do cruzado? Eu acho que a tendência agora, ainda mais com a extinção do decreto-lei, né, dessa figura, é que a tendência é que você tenha realmente um entendimento amplo, né, na sociedade. E você pode ter problemas de trajeto, de percurso, é óbvio, mesmo problemas, alguns são mais ou menos vislumbráveis, mas outros não. Mas, basicamente, se você conseguisse, através do pacto, a criação de uma moeda, ou o controle sobre a moeda, a emissão de moeda, isso talvez desse credibilidade, tá certo? Isso é uma questão complicada, por exemplo, que se discute atualmente, né, de se fazer um tabelamento de preços e salários, que você envolveria uma quantidade muito grande de empresários de um lado e trabalhadores centrais sindicais de outro, o que por si só já dificultaria o entendimento, tá certo? E, na verdade, você teria a tendência de não controlar 100% dos preços, é claro.
Quer dizer, numa economia pequena como a Argentina, há pouco tempo, se tentou um pacto para conter preços. Mas é uma economia que você podia sentar em torno de uma mesa um número X de pessoas que, vamos dizer, através de seus produtos faziam, sei lá, 60% do índice de preços. No caso do Brasil, isso é muito complicado, é muito difícil você conseguir reunir essa representatividade. Né? Então, você corre o risco, por exemplo, da indústria, Fiesp, controlar os seus preços, mas outros setores não. Né? Então, efetivamente, o controle total sobre a inflação me parece difícil, mas, por outro lado, acho que, de fato, só o entendimento que pode levar a um controle da situação. Né? Esse entendimento político, portanto, definindo o econômico, mas sempre se diz que o econômico define o político, ou seja, o econômico cria essas condições até do entendimento político. Nesse sentido, vamos para a questão econômica para tentar finalizar. Quer dizer, você acredita que haja a possibilidade do povo em geral entender bem o mecanismo e ter uma possibilidade de ter algum tipo de participação na questão econômica mesmo, ou seja, influir no econômico, já que ele que acaba acarretando o resto? Bom, o povo através de seus representantes, né? Quer dizer, do jeito, obviamente, que a sociedade é estruturada, você não tem condição de ter esse tipo de atuação. Eu acredito que seja difícil, né? Porque mesmo entre os economistas existem várias correntes, e as pessoas discutem continuamente, umas não convencem as outras normalmente, sobre os seus pontos de vista. Então, vamos dizer, o leque de discussão é muito amplo. Mas eu acho que através de um entendimento que passe pelo parlamento, pelo Congresso, e que reúna empresários, reúna trabalhadores, talvez seja possível, né? Na verdade, é uma esperança, porque, afinal de contas, acho que o papel principal de uma democracia é encontrar soluções para os seus problemas, e não deixar que as soluções apareçam, vamos dizer, nascendo de uma fatalidade, de uma causalidade, ou seja, é mais racional você tentar uma negociação do que deixar, por exemplo, que a hiperinflação aconteça e depois se resolva. No caso, vamos ter que esperar que pelo menos aquele velho ditado também que a história se repete, no caso que não se repita, né? Com um novo tipo de Hitler aí. Lógico. Porque esse processo, como eu dizia no início, é o que todo mundo que entende um pouco o que significa busca evitar, exatamente pelas consequências que são inevitáveis no final. A diretoria da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, em reunião com 45 sociedades científicas, resolveu suspender a participação dos cientistas no Conselho de Ciência e Tecnologia e no Conselho Deliberativo do CNPq. Os cientistas se afastam até que o ministro Ralph Biase reveja as modificações que ele promoveu na área de ciência e tecnologia, diminuindo, segundo cientistas, a possibilidade de participação da comunidade nas decisões. O impasse vai ser discutido na reunião que o ministro convocou para a próxima sexta-feira em São Paulo com a diretoria da SBPC e das sociedades científicas. Desde que o Ministério da Ciência e Tecnologia foi criado, é a primeira vez que uma crise coloca em campos opostos a comunidade e as autoridades responsáveis pela condução da política científica. Uma situação preocupante num momento de cortes de verbas e de continuadas pressões internacionais contra a autonomia de nosso desenvolvimento. Mas como o momento também abriga a noção de necessários entendimentos e até pactos, resta esperar que o próximo round, na reunião de São Paulo, não tenha vencidos nem vencedores. Ou seja, que saia ganhando o desenvolvimento integrado da ciência e tecnologia.